Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18, dos versículos 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo, e te pagarei." Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saudasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhes pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Então, desse texto nós podemos trazer 4 observações, como de praxe. A primeira observação que nós tiramos desse texto, é que todos nós somos devedores. O que isso significa? Que não existe ninguém que não deva algo a outro alguém. Então, Davi escreveu que Deus, ao observar a terra, observou que todos os homens abandonaram o caminho de Deus e se corromperam, ou seja, não há um sequer que faça o bem. Então, Davi escreve lá em Salmos, capítulo 14, dos versículos 1 ao 3, que Deus observou toda a terra. Ele observou, como ele é onisciente, e onipresente, ele está em todo lugar e sabe de tudo. E ao observar toda a terra e o coração de todos os homens, Deus percebeu que todos os homens abandonaram o caminho da retidão. Não havia um homem sequer na terra que fizesse o bem. O interessante é que Davi está entre esse povo, Então, o Senhor observou que todas as pessoas se corromperam, todas as pessoas se inclinaram para o pecado e se corromperam e se tornaram incapazes de fazer o bem sem a intervenção divina. O filho de Davi, Salomão, vai escrever em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, que não existe homem justo sobre a terra. Não existe alguém que faça o bem e não peque ao mesmo tempo. Então Salomão, o rei Salomão, com toda a sua sabedoria, ele vai, inspirado por Deus, vai escrever que não existe um homem justo só sobre a terra. Não existe uma pessoa que você olhe para ela e diga: essa aí nunca pecou, essa aí sempre fez o bem. Essa é uma pessoa justa, sempre fez o que é certo, nunca fez nada de errado nessa terra. Então Salomão vai dizer que não existe ninguém que possa fazer tanto bem como a justiça, ao mesmo tempo, que não peque de maneira alguma.
Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo escreveu que todos nós pecamos e não merecemos a glória de Deus. Então Paulo, lá na Epístola aos Romanos, nos primeiros capítulos, ele vai mostrar que os gentios são pecadores, né? Gentios eram os não-judeus, então ele vai dizer, os que não são judeus são pecadores, e ele começa a apontar também os pecados dos judeus. E ele chega a essa conclusão, que todos nós somos pecadores. Tanto aqueles que não fazem parte do povo eleito de Deus, como aqueles que fazem parte do povo eleito de Deus, estão na mesma condição. São todos pecadores e não merecem a glória de Deus. Ninguém tem o direito de chegar para Deus e dizer, olha, eu fui um homem justo, eu sempre fiz o bem, nunca pequei, então eu mereço ir para o céu. Paulo vai escrever aos Romanos que não existe, porque todos nós somos pecadores. Seguindo na mesma linha do apóstolo Paulo, João o apóstolo escreve na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 8, que se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos nos enganando e mentindo para nós mesmos e para os outros. Se nós chegarmos e dissermos, olha, eu não tenho pecado, eu sou um homem justo, eu sou um homem do bem, eu só faço boas obras, né? Essa pessoa está enganando a si mesmo, está se enganando e enganando os outros, né? Que o pior do que enganar os outros é enganar a si mesmo. Porque ao enganar os outros, a verdade é revelada e a pessoa passa a abandonar a mentira. Mas quando se engana a si mesmo, se não tiver uma autorreflexão, a pessoa não abandona aquela prática mentirosa de jeito nenhum. Então o apóstolo João, ele vai escrever que qualquer um de nós, se disser que não tem pecado, está mentindo para si mesmo. Essa conversa, eu tenho fraqueza. Não existe esse negócio de fraqueza, de falha, de vaidade. Tudo é pecado. Então, eu não cometo pecado, eu cometo fraqueza. Eu tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas imperfeições. As suas fraquezas e as suas imperfeições são pecados da mesma forma. Não existe essa história de que existe um ser humano na Terra que não peque. Salomão escreveu, Davi escreveu, Paulo escreveu, João escreveu, o próprio Jesus também já disse. Isso. Então todos nós devemos, e devemos uns aos outros, e o pior, devemos a Deus. Outra observação que nós tiramos desse texto é que Deus saldou a nossa dívida na cruz de Cristo. Vejamos aqui que o texto, diz o quê? Que o rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Então foi encontrando devedores, várias pessoas devendo a ele, vai devendo a ele. E quando chega a sentença, não, vai tu, teus filhos, tua mulher, tu vai perder tudo, vai acabar, vou vender tudo para você pagar a dívida. Aquele homem, aquele servo, suplica, meu Deus, meu rei, por favor, eu não tenho condição de pagar essa dívida, me dê mais tempo. E o rei vai lá e perdoa. Foi o que Deus fez por nós. Quando Deus olhou e disse, pela minha lei, pela lei de Deus, pela minha lei, diz o Senhor, todos os homens são pecadores. Ninguém consegue fazer o bem. Ninguém está apto a praticar somente a justiça. Então, pela lei de Deus, todos nós somos condenáveis. Como aquele servo era devedor, todos nós somos. Então, o que o rei fez? Perdoou. E Deus, já que é uma parábola, também nos perdoou. E como é que ele saldou a nossa dívida? Aquele rei simplesmente disse, tá perdoado. Tá perdoado. E ali ele não precisou mais pagar aquela dívida.
Porém, a lei de Deus é muito mais excelente do que a lei dos homens. Então, não existe arrumadinho no céu. Não existe arrumadinho no céu. A palavra de Deus diz, se eu não me engano é Sofonias que falou, que Deus não tem o culpado por inocente. Quem é culpado é considerado por Deus culpado. Quem é inocente é considerado por Deus inocente. Então, Deus não simplesmente podia dizer, está perdoado vocês. Né? Então, o que Deus faz? Né? Isaías profetizou que o Senhor Jesus Cristo seria castigado, moído, humilhado, torturado e morto para que nós possamos ser perdoados, justificados e reconciliados com Jeová. Então, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, o profeta vai dizer, né, vai profetizar que através de Jesus Cristo, através do castigo de Jesus Cristo, através da humilhação que Cristo passou, dele ter sido moído, torturado e morto, é que alcançamos o perdão de Deus. Né? Então, Cristo recebe o castigo em nosso lugar. Por isso que João, né, o João o Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque antigamente, quando alguém pecava, tinha que oferecer um cordeiro, né, como uma oferta pelo pecado, uma oferta de expiação, ou seja, de perdão. Para ser perdoado, um cordeiro morria. E aí Cristo fica no lugar desse cordeiro, e aí é imputado sobre Cristo os nossos pecados, e nós passamos a ser reconciliados, perdoados e justificados por Deus. Então passamos a ser justificados, perdoados e reconciliados com Deus através da cruz de Cristo. Paulo escreveu que fomos justificados gratuitamente. Lá em Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25, né, Paulo escreveu que fomos justificados gratuitamente pela obra de redenção do Senhor Jesus. Né? Então, através da morte de Cristo na cruz, através de todo o martírio que Cristo passou, né, ter sido flagelado pelos os soldados romanos, né, carregado a cruz pela via que é hoje chamada Via Crucis, se eu não me engano, né, e depois sendo crucificado no Gólgota, no lugar da caveira, né, Cristo ali pagou nossa dívida, né, morreu em nosso lugar, então ele sofreu a pena que era para nós, e ali, através da obra redentora de Cristo, nós fomos justificados. Como assim justificados? Se Cristo pagou em nosso lugar, nossa dívida, nós já não temos mais dívida para pagar. Né? Se Cristo morreu em nosso lugar, nós não vamos sofrer, já que Cristo sofreu por nós a condenação, o castigo. Né? E aí nós passamos a ser considerados justos, porque Cristo foi justo. A única pessoa que passou por essa terra e nunca pecou foi Cristo. E aí a justiça dele é imputada para nós. E como isso? Gratuitamente. Então não preciso pagar nada? Não precisa pagar nada. Então eu não preciso fazer nada? Não precisa fazer nada. Gratuitamente, Cristo, né, apenas pelo seu amor e pela sua graça, pagou a nossa dívida, né, e nos tornou justos diante de Deus. Em Hebreus capítulo 10, dos versículos 10 ao 12, está escrito que fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo e que ele sacrificou-se pelos nossos pecados. Então, Cristo, na cruz, ele nos paga pelos nossos pecados, é sacrificado pelos nossos pecados e nos santifica.
né? Nos separa. Santo significa separado e consagrado a Deus, né? Separado, purificado e consagrado a Deus. Então é isso que Deus fez através de Cristo na cruz. Nos separou, está nos purificando através da obra purificadora, santificadora do Espírito Santo, e nos consagrou, nós somos dedicados a Deus. É por isso que o Espírito Santo é o selo da promessa, ele é a marca de que nós somos agora propriedade de Deus, somos dedicados a Deus. Então, como podemos observar por esses textos, né, através do sofrimento vicário de Cristo, a nossa dívida foi paga e a dívida foi saldada, e nós agora somos justos, santos, né, perdoados e amigos, né, reconciliados com Deus.